Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais um fundo imobiliário do segmento de galpões logísticos, setor de logística, que ele atua. Vou trazer para vocês o BRCO11. Vou passar para vocês todos os dados sobre esse fundo imobiliário, o último relatório gerencial, que tem bastante informações aí para quem é cotista aí desse fundo, E também vou trazer para vocês aí todos os dados desse fundo imobiliário. Quem busca aí uma boa diversificação de carteira, vale a pena acompanhar este vídeo, tá? Então, já senta o dedo aí no like aí e comenta aí para mim aí a respeito de qual fundo imobiliário que você mais gosta do setor de logística e galpões industriais. Então, já comenta aí, eu quero saber quais são esses fundos imobiliários que você detém em carteira aí que você não larga. Então, dando início, hoje o BRCO11 está sendo cotado a R$ 108,02. O dividend yield em 12 meses está em torno de 9,67%. O preço dividido pelo valor patrimonial está em 0,91, então tem uma pequena assimetria de risco ainda, tá? A liquidez diária dele está em torno de 2,84 milhões de reais por dia, tá? A variação em 12 meses está em torno de 4,48%. Quando a gente roda a rentabilidade descontada da inflação, no primeiro mês que está uma queda em torno de 0,64%, em 3 meses 8,73%, em um ano está representando 0,83%, em 2 anos representando 4,44%, em 5 anos uma retração aí de aproximadamente 4,58%. Então, dependendo do momento que você compra, você tem rentabilidade positiva e rentabilidade negativas, Vale ressaltar que isso aqui é só cotação, tá? Não leva em consideração os dividendos. Então, você comprando aí em momentos de queda, possivelmente ele sobrecompensa no momento aí da performance do seu fundo imobiliário quando você detém a longo prazo, médio, longo prazo, dependendo do momento que você comprar, tá? Então vale destacar isso aí, tá? Isso aqui só é acompanhando cotação, ok? Quando a gente passa aqui para analisar algumas informações sobre o fundo, tá? Ele cobra uma taxa de administração de 0,09%, a vacância bem controlada em 4,5%, tá? O número de cotistas é em torno de 119 mil cotistas, tá? E cotas emitidas um pouco mais de 15 milhões, tá? O valor sugerido que ele fosse cotado a R$ 118,28 e ele está sendo cotado a R$ 108 mais ou menos aí. Então tem aquela pequena simetria de risco, como eu mencionei para vocês. O valor patrimonial dele é em torno de 1,88 bilhão de reais, tá? O último rendimento dele está sendo aí em torno de 87 centavos por cota. Quando a gente olha a performance dele em 5 anos, ele está perdendo para o CDI, tá? Em torno de... O CDI está subindo 53,69%, enquanto ele está entregando 29,33%. Tá? E atrás ainda dele vem o IFIX entregando 23,45%. Então, ele está acima do IFIX, mas está perdendo aí o CDI, ok? Quando a gente olha os dividend yield aí, no caso aí, acompanhando em 5 anos, ele está uma das suas melhores versões, tá? Então dá para ver que desde 2020 aqui, ele está subindo aí bastante o dividend yield, e depois aqui, mais ou menos em janeiro aí, ele deu uma caída. Possivelmente, vou pegar para vocês no gráfico, possivelmente pode ser porque a cotação subiu, tá? Então vamos dar uma olhada aqui para ver se é isso mesmo, Cadê? Janeiro. Aqui, ó, janeiro. Tá vendo? Desde janeiro a cotação subiu. Então é inverso. Quanto mais o fundo ele paga aqueles mesmos dividendos aqui, ó. Desde janeiro, cadê? Janeiro de 2025. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Ele está pagando 87 centavos por cota, mas a cotação subiu, então ele está pagando os mesmos dividendos com a cotação acima. Então o dividend yield dele tende a ser menor, é inverso. E aqui, ó, mesmo assim, ele está pagando aí os 87 centavos por cota, tá? Então o fundo segue entregando bom retorno aí aos cotistas, E esse dividend yield aqui, apesar que ele está pagando 0,008, tá? Ele está pagando um bom dividend yield ainda, tá? Pelo segmento. O BRCO tem, no caso aqui, está presente em 7 estados, tá? E, no caso aqui, sendo 6 galpões aí só em São Paulo. E um em cada estado aqui. Então, ele está bem diversificado. Quando a gente passa para o relatório gerencial, o gestor traz aí a visão geral aqui, então ele fala a respeito, que o Bresco Logística, fundo imobiliário aí, possui um portfólio de 12 propriedades, tá? Totalizando 472 mil metros quadrados em área bruta, tá? E aqui, ó, com potencial de expansão ainda, tá? E é uma coisa que eu achei bem interessante sobre o fundo,
Aqui, ó, então o fundo tem 12 propriedades, tá? O fundo tem 12 propriedades, né? Ele tem aqui, ó, o potencial de expansão ainda, isso é muito importante, tá? Então, a gente já fica de olho que possivelmente seja bom, né, ele fazer um aumento aí, no caso do território dele, né? Para alugar, né? E aqui a média dos contratos em anos é em torno de 4 anos e 7 meses, tá? A vacância dele, como mencionei para vocês, está em 4,5, então bem controlada. 38% dos contratos é atípico, tá? E uma coisa aqui que ele trouxe aqui, ó, é as atividades comerciais aqui. Vou fazer para vocês aqui, no caso, o Bresco Contagem, tá? No imóvel Bresco Contagem, conforme informado no último fato relevante de 2024, em novembro, a Americanas possui a previsão de sair de desocupação, né, do imóvel em agosto de 2025. Tá? E ele representa 13,4% sobre o tamanho do fundo aí, né, sobre o patrimônio ABL do fundo. Tá? Então, isso aí, a gente já fica de olho a respeito, né, dos novos desdobramentos. E a área aqui, ó, a área vaga com potencial aí já em prospecção, tá, comercial, com atualmente demanda em negociações avançadas, tá, e conversas iniciais. E também o Bresco Canoas aí, que também trouxe aí um fato conforme, né, aqui, ó, conforme o último fato relevante de 2024, de novembro de 2024, a FM Logística possui previsão de saída, tá, desocupação para agosto de 2025. A locação refere-se a um pouco mais de 12 mil metros quadrados, tá? Que representa 2,7% da ABL do fundo. Então, adicionalmente, aí, o fundo também já tem aí, ó, possui em torno de um pouco mais de 20 mil metros quadrados, tá? Que representa 4,4% da ABL do fundo, atualmente vagos. Tá? E o fundo aí possui umas negociações aí avançadas e conversas iniciais para cerca aí de totalizando mais de 44 mil metros quadrados em negociações aí, tá? Possivelmente seja esses daqui, ó, pode-se dizer roxo, né? E ele vai alugar também, possivelmente esse FMI Logística que está atualmente no fundo, tá? Então, possivelmente talvez alugue tudo, tá? E em conversas aí ainda, avançadas e iniciais, mas tem previsão aí também. E aqui a Bresco Embu, tá? No imóvel também trago aí como fato relevante, abril de 2025, a MRO possui previsão de desocupação do imóvel para o final de junho de 2025, referente a um pouco mais de 7 mil metros quadrados. Tá? A locação refere-se a 7.477 metros quadrados de galpão e um pouco mais de 10 mil metros quadrados de pátio, tá? Representando 3,8% da ABL do fundo. Atualmente o fundo também tem demandas aí em conversas iniciais, com prospecção ativa de time comercial. Então já estão olhando aí a respeito também de mexer aí, possivelmente, para alugar esse galpão também aí, logístico, né? Galpão e logística aí, tá? Então, querendo ou não, são 3 galpões aí com o fundo, 3 inquilinos, né? Que o fundo tá indo perder teoricamente, tá? Mas possivelmente pode ser aí que ele consiga alugar rapidamente. Por quê? Porque o fundo aqui, ó, porque aqui ó, a classificação das propriedades do fundo é em torno aqui ó, de 11 ativos a mais, tá? E aqui é o A só, né? Então o rate isso conta bastante, tá? E querendo ou não, ele tem bons ativos dentro dele, que compõem dentro dele, tá? Então isso faz muita diferença. E aqui, ó, passando para vocês aqui o portfólio do fundo, né? Então dá para ver a Bresco Osasco, né? No caso aí, ele tem aqui o prazo aí remanescente em torno de 3 anos e 2 meses, tá? E a vacância zero. Então isso é muito importante, né? E aqui dá para ver aqui também aqui, ó, Grupo Pão de Açúcar alugou também, né? Uma parte lá em São Paulo também desse mesmo da Bresco, né? E aqui o prazo é em torno de 6 anos e 7 meses, tá? Então, aqui ó, mais um, a Orpio também, São Paulo, tá? Ele tem um prazo médio de em torno de 9 anos e 5 meses. Então, a vacância é zero também. Então, esses aí, os galpões que ele detém dentro dele, tá?
isso é muito importante a gente acompanhar, tá? Então, boa parte dos fundos aí, prazo médio aí é em torno de 4 anos e meio, né? Apesar que tem vários galpões que passam de 5 anos aí, né? Mas, querendo ou não, ele tem bons ativos que compõem a carteira dele aí, tá? Então, ele também tem aqui, ó, um fato relevante, tá? Aditivo contrato de locação da Natura, tá? Imóveis de Murussi, tá? O fundo aí, ó, comunicou aos cotistas do fundo ao mercado, celebrou, né, com a Natura Cosméticos, tá? Quinto aditivo de contrato de locação do imóvel Natura Murussi, tá? Nas condições descritas, ele tem aí, a Natura tá alugando um galpão aí, no caso, com o término aqui, ó, 1º de junho de 2039, então um prazo muito bom, tá? E aqui também, ó, um fato relevante, aditivo de contrato de locação do Lusk, tá? E rescisão antecipada do Caneião Imóvel Bresco Osasco, tá? O fundo comunicou aos seus cotistas do fundo mercado, tá? Celebrou que, no caso aí, vai entrar esse Rodolusk, tá? Logística, tá? E aqui, ó, cadê? Ele tem previsão aí, ó, vigência prorrogado, tá? Até dia 1º de maio de 2030. Então, isso é muito importante, né? Então, tá saindo alguns inquilinos para entrar outros. Isso é sensacional, tá? E aqui também, rescisão antecipada do MRO, tá? Imóvel Bresco Embu, tá? E aqui, ó, ele traz aqui a respeito, o fundo comunicou aos cotistas do fundo e ao mercado, na presente data, uma informação aí, no caso do MRO, Serviços e Logísticas, tá? Que, no caso aqui, locatária informou a decisão em rescindir antecipadamente o contrato de locação do imóvel, tá? Celebrado aí em 21 de março de 2022. O contrato prevê aqui, ó, um aviso prévio de 3 meses para desocupação antecipada do imóvel. Indenização equivalente a 3 valores de aluguéis vigentes, tá? É ajustada a variação positiva acumulada do IPCA. Deste último reajuste efetivo, pagamento da indenização proporcional aí ao prazo excedente do contrato. Então, querendo ou não, está saindo aí 3 inquilinos, entrando 2. Né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Entrando 2. Isso é uma notícia boa, que querendo ou não, já tem empresas por trás aí, querendo também alguns galpões, né? E isso é muito importante para a gente que é cotista do fundo. Então, querendo ou não, BRCO aí tem umas boas movimentações, né? Então, detém bons portfólios, bons ativos dentro dele, contém bons ativos dentro dele, tá? A gestão está fazendo ali o dever de casa, que é saindo alguns inquilinos e, no caso aqui, conseguindo novos clientes aí para os novos galpões aí também, tá? Então, essa é as movimentações positivas, né? A respeito aí do prazo médio, também, querendo ou não, o fundo tem uma boa gestão, tá? Tá conseguindo fazer boas movimentações e, querendo ou não, possivelmente aí, com isso, fazendo ter um bom retorno aí ao longo do tempo, tá? E era isso que eu queria trazer para vocês sobre BRCO11. Comente aí o que você achou sobre esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aí também a respeito de qual fundo imobiliário do setor de logística que você mais gosta. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Até a próxima, pessoal.